da Basileia, onde estudou teologia, filosofia, matemática, música, ciência da guerra, educação de boas maneiras, inclusive esgrima. Ainda muito jovem, aos 24 anos, tornou-se coronel, lutando, inclusive, contra a Espanha. Aos 33 anos, e já bastante promissor, ele é convidado pela Companhia das Índias para ser governador-geral do Brasil holandês. O salário, para a época, altamente convidativo, né? 1.500 florins mensais, além do adiantamento de 15.000 florins, e mais 2% sobre aquilo que ele adquirisse, né, aqui no Brasil. Sua chegada, portanto, ela foi triunfante. Ele chega em Recife com 3.000 soldados, 800 marinheiros, 600 indígenas e mais outros tantos de negros. Com este contingente, dominou os redutos, né, opositores aos holandeses, atraiu plantadores luso-brasileiros para reerguerem seus engenhos, concedendo-lhes empréstimos vantajosos e deu liberdade de culto à região. Se de um lado tratou bem os nativos, do outro cuidou com zelo da cidade de Recife, dando-lhe urbanidade, protegendo artistas e apaziguando os colonos, tendo como resultado final o aumento da produção do açúcar, que era o objetivo maior da Companhia das Índias aqui na região, né? Mas o que mais impressiona na história deste alemão em terras nordestinas é o seu caráter civilizador num lugar ainda bastante primitivo. Contrário à monocultura, obrigou os agricultores a plantarem mandioca que, como ele dizia, era o pão do Brasil. Proibiu os senhores de engenho de derrubarem cajueiros, para que os mesmos não entrassem em extinção. Imprimiu uma política de plantio na cidade de árvores frutíferas, tais como mamoeiros, genipapeiros e mangueiras. Agiu como um ambientalista avant la lettre, ambientalista, evidentemente, né, entre aspas, à medida que proibiu o lançamento de bagaços de cana-de-açúcar nos rios e açudes para evitar a mortandade de peixes nesses ambientes. Construiu palácios, pontes e estradas. Incentivador das artes, promoveu cavalhadas, montagens de peças de teatro, manifestações artísticas e a famosa festa do boi voador, né, que ficou consagrado lá em Recife. Tolerante, permitiu a construção de sinagoga, por um lado, e promoveu uma política de aproximação entre calvinistas e judeus, tarefa bastante difícil para a época. A verdade é que ele tinha os seus interesses, né, mas não se pode negar que ele tinha esse traço civilizador. Frei Manuel Calado, que era um português, ele deixou um registro bastante importante, porque ele conheceu o lugar e ele descreve esse lugar com bastante minúcias. Eu cito o Frei Manuel. No meio daquele areal, estéril e frutífero, plantou um jardim e todas as castas de árvores de fruto que se dão no Brasil, e ainda muitas que lhe vinham de diferentes partes. E a força de muita outra terra frutífera, trazida de fora em barcas rasteiras, e muita soma de esterco, fez o sítio tão bem acondicionado com a melhor terra frutífera. Pôs neste jardim 2.000 coqueiros, trazendo-os ali de outros lugares, porque os pedia os moradores, e eles lhos mandavam trazer em carros. E deles fez umas carreiras compridas e vistosas, a modo da Alameda e Aranjuez, e por outras partes muitas parreiras e tabuleiros de hortaliça e de flores, com algumas casas de jogos e entretenimentos, onde iam as damas e seus afeiçoados a passar as festas no verão e a ter seus regalos e fazer suas merendas e beberetes, como se usa na Holanda, com seus acordes e instrumentos. E o gosto do príncipe era que todos fossem ver suas curiosidades
e ele mesmo, por regalo, as andava mostrando. E para viver com mais alegria, deixou as casas onde morava e se mudou para o seu jardim com a maior parte dos seus criados. Fim da citação. Então, é uma citação longa, né, mas é muito bonita, porque descreve todo o envolvimento do Maurício com os moradores e a ideia de fazer um jardim, mas construído por todos, né, e plantando árvores da região, embelezando-os, e ele tinha muito prazer em mostrar tudo isso para quem lá chegasse. Mas não é só o modo pelo qual lida com a terra que chamava a atenção de todos da região. Ainda segundo as descrições de Frei Manuel Calado, é notável a visão que Nassau tinha sobre o local, né, e toda aquela natureza que para ele era deslumbrante. Tem uma outra citação, bastante longa, mas é muito bonita e vocês me perdoem, mas eu vou citar para vocês. Eu cito. Também ali trazia todas as castas de aves e animais que podia achar. E como os moradores da terra lhe conheciam a condição e o apetite, cada um lhe trazia ave ou animal esquisito que podia achar no sertão. Ali trazia os papagaios, as araras, os jacus, os canidés, os jabutis, os motuns, as galinhas de Guiné, os patos, os cisnes, os pavões, os perus e galinhas em grande número. Tantas pombas que não se podia contar. Ali tinha os tigres, a onça, a sussuarana, o tamanduá, o bugio, o guati, o sagui, o apeteá, as cabras de Cabo Verde, os carneiros de Angola, a putia, a paca, a anta, o porco-javali, grande multidão de coelhos. Finalmente, não havia coisa curiosa no Brasil que ali não tivesse, porque os moradores lhes mandavam de boa vontade, pela boa inclinação que viam de os favorecer. Fim da citação. Então, mais uma vez, por meio dessas descrições de Frei Manuel Calado, posso notar que Nassau compôs uma coleção bastante valiosa na área de zoologia, de botânica, de etnografia, colaborada largamente pela população local, que via na atitude do alemão uma importância singular de que todo aquele procedimento de coleção, né, mesmo de exibição, poderia se reverter em benefício para a própria população primitiva. Então, quando Maurício de Nassau chegou aqui ao Brasil, ele trouxe consigo 46 artistas. Encantado com o novo mundo, encarregou seus subordinados e protegidos de catalogar, pintar, estudar homens e plantas e animais da região. Numa época em que a natureza era tida como abundante e que ainda não se falava preservação da natureza, Nassau não media esforços para que seus artistas retratassem a natureza, visando melhor conhecê-la e apreciá-la. Por esta razão, inclusive, transformou o caju e o abacaxi em verdadeiros símbolos da identidade nordestina. Então, eu vou mostrar para vocês algumas. Esse é o Maurício, né? Procurei uma slide bem... Ele está bonitinho, porque tem outros, está bastante deformado. Então, são algumas citações. Esta é uma das pontes que ele mandou construir na região, e do lado tem aí o palácio dele, né? E o jardim. Tem outra citação. Esse é um quadro famoso de um dos pintores que o Albert Ekel, pintou, e aí a gente pode ver um traço típico de um índio que tem consigo os seus instrumentos, mas ele tem traços civilizatórios, como é que eu diria, civilizados, né? Ou domesticados, ao menos. É um índio que faz, no mínimo, até pose, né? Para que o artista retratasse, mas também tem ele está imbuído na natureza, ele faz parte do conjunto da natureza.
Vocês podem perceber